Vamos começar nossa aula de hoje. E o nosso conteúdo é porcentagem em regra de 3. Se você tiver dúvida, não entendeu, pode falar, tá bom? Porque aqui eu só estou conseguindo ver a tela do slide, tá? Se você fizer alguma coisa, eu não vou conseguir ver, tá? Se mandar alguma mensagem. Então, pode falar se não entendeu, tá bom? Porcentagem em regra de 3. Lembra da regra de 3 que a gente acabou de estudar? Você vai usar ela também quando for resolver questão de porcentagem. Então, a regra de 3 você pode usar em muitas situações. E a gente vai ver hoje, tá bom? Como vai ser fácil resolver porcentagem usando regra de 3. Bom, quem sabe o que é porcentagem? Alguém pode dizer? O que você acha que é porcentagem? Quando a coisa o significado é por cento. Isso mesmo, porcento. E a gente vê muito isso nas promoções, né? Nas lojas. Muitos descontos, 50% de desconto, 60% de desconto. Mas o que será que significa isso? Por exemplo, se você olhar ali na primeira figura, o que significa dizer que aquela roupa está com 50% de desconto? Quem pode dizer? Está na verdade do preço. Isso, ou seja, ela não vai custar 100% do valor, ou seja, ela não vai custar o valor total, vai custar só 50% dele. E o que a gente vai aprender hoje é a calcular justamente essa porcentagem, quanto é que vale do valor total, para você entender e compreender. De novo, tia? De novo, por quê? Você já aprendeu? Sim, calcular a porcentagem de algum número. Sim. Então vai ficar fácil. Se você já viu isso 15, antes, alguma coisa assim. vai ficar fácil, tá bom? Eu lembro como é que faz. Tá ótimo, então. Se vocês já viram, né, no ano passado, ano anterior, deve ter visto mesmo. Hoje a gente vai aprofundar mais. Então, porcentagem. Olha essa palavra, porcentagem, significa o que Iago falou, porcento, ó. Ou seja, dividido por 100. Então, é aquele número dividido por 100. 50% vai ser 50 dividido por 100. A porcentagem consiste em escrever determinado valor na forma de uma fração e o denominador vai ser sempre igual a 100. Por isso significa porcento dividido por 100. Então, porcentagem é uma fração. A fração que possui no denominador o número 100 é chamada de fração centesimal. É outra maneira de representar a porcentagem e nos ajuda a entender o seu significado. Então, observe. Se eu digo que um produto está com 10% de desconto, esse número, essa porcentagem 10%, significa a fração 10 sobre 100. O numerador vai ser a sua porcentagem, então vendo? Quem fica em cima vai ser a porcentagem. E embaixo sempre vai ser o 100, porque a porcentagem é aquele valor dividido por 100. Bom, a porcentagem pode ser escrita em forma de fração, que pode ser escrita em forma de decimal. Vocês lembram que a gente estudou isso esse ano? Transformar uma fração em número decimal. Toda fração também é um número decimal. E como é que a gente faz essa transformação? Dividindo, né? O número que está em cima na fração pelo número que está embaixo. Então, observe. Se eu tenho a porcentagem aqui, 20%, qual vai ser a fração que representa essa porcentagem? 20 sobre 100. E qual vai ser o número decimal que representa essa porcentagem também? 0,20. Vocês lembram como é que a gente transforma uma fração em decimal quando embaixo a gente tem o número 100? Quem pode falar para mim? Como é que fica fácil a gente transformar em decimal? Oi, alguém lembra? 20 dividido por 100, 20 sobre 100, como é que eu transformo em um número decimal? Gente, ninguém lembra? Olha o que a gente faz. Quem é que está embaixo na fração? O número 100. Quantos zeros ele tem? 2. Significa, então, que o número que está em cima, você está dividindo por 100. Ele tem 2 zeros. O que você faz?
Você vai pegar a vírgula que está no final do número 20 e vai andar para a esquerda 2 vezes. Então, você não precisa fazer essa divisão, 20 dividido por 100. Você só vai andar a vírgula 2 vezes. Olha o número que ficou, 0,20. Então, a dica que eu dou para vocês é, a fração da porcentagem, o número decimal vai ser sempre 0, aquele valor. Se é 20%, o decimal vai ser 0,20. Quer ver o próximo? 45%. Qual vai ser a fração dessa porcentagem? 45 sobre 100. E qual é o decimal? 0,45. Então, sempre vai ser 0, e aquele número, tá? Para facilitar. 72%. Que fração vai ser essa? 72 sobre 100. E o número decimal vai ser 0,72. Então, as 3 formas, gente, porcentagem, fração ou decimal, significam o mesmo número, tá bom? É só para vocês entenderem. Que uma porcentagem, ela é uma fração que também é um número decimal, ok? Todo mundo compreendeu aqui? Como é que a gente escreve uma fração e um decimal olhando aquela porcentagem? Ok? Dá o ok aí para mim. Ok. Ok. Deixa eu sair aqui e dar uma olhada se tem alguém esperando. Tem. Vamos continuar. Então, porcentagem pode ser escrito na forma de fração, que pode ser escrito na forma decimal. Muito facinho, não precisa nem fazer conta, estão vendo? É só colocar a porcentagem sobre 100. Por enquanto, é isso aqui, tá? Vamos seguir adiante. E agora, olha só a questão que eu tenho. Eu quero saber quanto é 20% de R$130. Qual vai ser o valor em reais que corresponde a 20% de um total de 130? Como é que a gente calcula essa porcentagem de um valor? Você tem 2 opções, ó. Ou a gente resolve usando a fração daquela porcentagem, ou a gente resolve usando regra de 3. Aí você vai escolher qual dos dois você acha mais fácil, tá bom? Vamos aprender as 2 formas aqui. Primeiro, a forma de fração. Então, 20% é qual fração? 20 sobre 100. A palavra significa porcento, então é 20 por 100, dividido por 100, tá bom? Então, é a fração 20 sobre 100 que representa a porcentagem 20%. Pronto. Escrevi a fração da porcentagem. O que a gente faz agora? Eu quero calcular, se a gente ler de novo ali em cima, 20% de R$130. Vocês se lembram que a gente estudou esse dia aí no meio, no começo desse ano? Quando a gente tem uma fração de algum valor, o que a gente faz? Multiplicação. Olha ali embaixo, ó. A fração é 20 sobre 100. 20 sobre 100 de 130 vai ficar 20 sobre 100 vezes 130. E agora, como é que a gente resolve isso aqui para encontrar essa porcentagem? Multiplicando quem está em cima com quem está em cima, quem está embaixo com quem está embaixo. O 130 está sozinho, né? Então, embaixo dele tem o número 1, tá bom? Você não precisa colocar. Então, qual resultado a gente vai ter aqui nessa porcentagem? 20 vezes 130 vai dar quanto? 2.600. E a parte de baixo vai ficar como? 100, que está sozinho, vezes 1, vai continuar sendo 100, tá bom? Então, ficou 2.600 sobre 100. E agora, para a gente terminar, vamos fazer a divisão. Como é que a gente faz essa divisão de forma fácil? Cortando os zeros, né? Tenho 2 zeros em cima, vou cortar com os 2 zeros embaixo. Qual vai ser o resultado, então? R$26. O que significa isso? Significa que 20% de R$130 é R$26. Se tiver escrito lá que o desconto é de 20%, significa que esse preço 130 vai ter um desconto de R$26. Quando você fizer a subtração, você vai ter o valor que aquele produto está custando. Vai ser mais barato. R$26 a menos. Todo mundo entendeu? Oi. Ô, tia, A gente teria que pegar os
Espera aí, meu amor. Deixa... Iago, espera um pouquinho. Deixa o colega falar primeiro, tá? Eu não tô te ouvindo direito não, meu bem. Aumenta seu som aí. Não tá me ouvindo, não, tia? Mais ou menos. Tem um colega falando primeiro. Vamos ouvir ele primeiro, tá bom? Espera aí um pouquinho. Pode falar, pode. Então, no caso, eu teria que pegar 20 sobre 100, multiplicar por 130, Eu não tô te ouvindo bem, meu bem, tá cortando. Eu não sei se é a minha internet ou a sua, tá bom? Mas eu ouvi que você falou o seguinte. Barulho. Você falou o seguinte, que você pega a fração, multiplica pelo 130, sim. A fração, a gente usou uma fração para representar a porcentagem, tá vendo? 20% é a fração 20 sobre 100. É só você multiplicar pelo valor total que você encontra o valor daquela porcentagem. Então, os 20% do 130 é R$26, tá bom? Beleza? Vamos resolver agora essa mesma questão usando a regra de 3. A gente vai ver que o resultado é o mesmo, tá bom? Deixa eu só dar uma olhada se tem alguém esperando aqui, tá? Tem. Pronto, vamos continuar. Então, a fração da porcentagem vezes o valor total, a gente calcula e assim a gente encontra qual é o valor daquela porcentagem. Na regra de 3 também, só que a gente vai usar a regra de 3 e não a fração, tá bom? Se você não gosta muito de usar fração, você vai escolher usar a regra de 3, tá bom? Vamos lá. Para calcular uma porcentagem de um número, usando a regra de 3, devemos ter como referência um determinado valor. Qual vai ser a nossa referência? Vai ser o valor total. Vamos ver? 130 corresponde a 100% do valor. Vocês concordam comigo, sim ou não? Sim ou não? Diz aí para mim. Sim. Então, R$130, que é o preço daquele objeto, corresponde a 100%. Então, você vai escrever. Lembra que a gente usava a tabelinha na regra de 3? Você não precisa mais escrever a tabelinha, tá? Naquele formato. Você vai escrever assim, 130, bota um traço, que corresponde a 100%. Entenderam? E agora? X é o que eu quero encontrar, corresponde a o 20% que eu quero saber quem é na questão. Beleza? Então, vamos ler de novo. Você vai botar em cima sempre o valor que corresponde ao 100%, tá bom? Então, 130, tracinho, corresponde a 100%. X é o valor que eu quero encontrar, corresponde a 20%, ok? Essa é a nossa regra de 3. Estão vendo aí que é como se fosse uma tabelinha? Só que a gente não precisa desenhar a tabela, entenderam? É só colocar o valor, um tracinho, ligando esse valor ao valor que está do lado direito. Estão vendo? O X, você bota um tracinho ligando ele àquela porcentagem, tá? Então, do lado esquerdo, a gente colocou o valor em reais e do lado direito as porcentagens, tá bem? Pronto, escrevemos a nossa regra de 3, a nossa tabelinha, entre aspas, tá? Com os valores que a questão está dando. E agora a gente vai calcular. Vocês lembram como é que a gente calcula a regra de 3? Pode ser de duas formas, né? Ou multiplicando cruzado, ou multiplicando em linha. Mas eu quero dizer que, sempre que se tratar de porcentagem, presta atenção. Quanto maior a porcentagem, maior vai ser o valor. Vocês concordam? Concordam comigo? Sim. Então, toda vez que a gente fizer regra de 3 usando porcentagem, a gente vai calcular como diretamente proporcionais. Então, a gente sempre vai multiplicar cruzado, tá bom? Você não vai ter que lembrar aqui se vai multiplicar cruzado ou em linha, não. Porcentagem, você sempre vai multiplicar cruzado, porque porcentagem sempre vai ser diretamente proporcional, ok?
Então, vamos lá. Montamos a nossa regra de 3 de novo. Qual vai ser a nossa primeira linha? É o valor de referência, é o 100% do valor, ou seja, R$130. 130 corresponde a 100%. X é o valor que eu quero encontrar, corresponde a 20%. Então, porcentagem fica embaixo de porcentagem, estão vendo aí do lado direito? E o valor em reais fica embaixo do valor em reais do lado esquerdo, tá bom? Então, não mistura, tem que botar na ordem, porcentagem de um lado e o valor do outro, tá bom? E o X você vai colocar no valor que você quer encontrar. Nesse caso, a gente quer encontrar o valor em reais, ok? Vamos multiplicar cruzado, ó. Começando sempre pelo lado que tem o X, tá bom? Olha lá, 100 vezes X vai ficar 100x. Uma coisa, não se preocupa com o símbolo da porcentagem não, tá bom? A gente vai usar só um número, beleza? Então, é 100 vezes X. Ok? Esquece esse símbolo da porcentagem, tá? 100x igual a quanto? Vamos multiplicar cruzado de novo, ó. 130 vezes 20. 20 vezes 130. Ok? Do lado esquerdo continua 100x e 20 vezes 130 é 2.600. E agora, para terminar, o que a gente faz? A gente aprendeu que o x tem que ficar sozinho. Se tem um 100 junto dele, a gente vai dividir todo mundo por 100. Pronto? Vamos cortar do lado esquerdo, 100 em cima e 100 embaixo. Quem vai sobrar? X. E do lado direito, vamos fazer a divisão, cortando apenas os zeros. Estão vendo? 2 em cima e 2 embaixo, vai sobrar só o 26. Observe aqui, a gente encontrou a mesma resposta, não foi? A mesma resposta que a gente encontrou usando a fração. Então, você tem duas opções. Alguém quer perguntar, meus amores? Pode perguntar. Liga o micro aí, gente. Oi? Você pode falar de fração de novo, que eu tive que sair aqui para fazer um negócio? Certo. Alguém quer perguntar sobre a regra de 3? Eu tô com dúvida só não 100%. 100%. Você tá perguntando Tá ligado. porque aqui trocou de lugar, não foi? Bem, Trocou de lado, não foi? Quer ver? Foi sem querer. Ficou errado. Tá vendo que a porcentagem mudou de lado? Mas é porque foi errado o slide. Mas é desse jeitinho que tá aqui, tá bom? O 100% vai ser sempre o valor total daquele objeto, tá bom? Vai ser sempre o 100%. É a primeira linha que a gente escreve. E na segunda linha da regra de 3 vai ser a porcentagem que você quer encontrar e o valor vai ser sempre o X, porque você não sabe que valor é esse que corresponde a 20%. Você vai calcular agora, beleza? Vou mostrar no próximo slide. Aqui, estão vendo? As duas formas de calcular, chegamos no mesmo resultado. Vamos repetir de novo. Como é que a gente resolve usando fração? Parece que a conta da fração é menor, vocês estão vendo? Parece que a continha da fração é menor. Então, se você preferir, você usa a fração. Então, 20% de R$130 é o valor que eu quero encontrar. Quanto equivale em reais esse 20%? Então, vamos lá. 20% eu transformo em fração. É a fração 20 sobre 100. Se fosse 40%, 40 sobre 100. Se fosse 5%, 5 sobre 100. Beleza? Vai ser sempre aquele valor sobre 100. ô tia, Oi. e se for mais de 100, é sobre 100 ou sobre 1000? Se for mais de 100, é sobre 100 também, tá? Mas eu acredito que a gente não vai Tá. ver nenhuma questão assim não, tá bom? Sempre vai ser menor do que 100. Sempre sobre 100, porque porcentagem é sempre por cento, tá bom? Vai ser sempre sobre 100. Pronto, escrevi a minha fração, 20 sobre 100. Se eu quero encontrar 20% de 130, a gente vai multiplicar 20% vezes 130. Então, no lugar do de, você vai colocar vezes. Pronto, essa vai ser a mudança. 20 sobre 100 vezes 130, igual, tá ali do lado esquerdo, tá bom? Como é que a gente resolve isso? Multiplica quem tá em cima com quem tá em cima, ó. 20 vezes 130 vai dar 2.600. E a parte de baixo só tem o 100, então vai continuar sendo o 100 embaixo, tá bom? Ele não vai multiplicar com ninguém. E agora, para terminar, 2.600 sobre 100. Vamos cortar os zeros.
2 em cima e 2 embaixo, e a gente vai encontrar o resultado 26. Então, a fração parece que é menor, né? Que é menorzinho. Mas, talvez, se você não gosta muito de fração, você vai preferir usar a regra de 3, tá bom? E na regra de 3, como é que a gente faz? Bom, a primeira linha, você sempre vai escrever o seu valor de referência, que é o 100%, tá bom? Você precisa usar o 100% para conseguir calcular os seus 20%, tá bom? Então, como é que fica? 100% corresponde a 130, é a primeira linha. E a linha de baixo, você vai usar a porcentagem que você quer encontrar. 20% corresponde a não sei, por isso que usamos o x, tá bom? É o valor que a gente vai calcular. E agora, regra de 3, de porcentagem, sempre vai ser diretamente proporcional. Então, a gente sempre vai multiplicar cruzado, tá bom? Por isso que a gente tem aí a multiplicação cruzada. 100 vezes x vai ficar 100x, igual a 20 vezes 130 vai dar 2.600, tá bom? E para terminar, a gente tem que tirar esse 100 que está junto do x. Então, você corta em cima e embaixo. A gente divide todo mundo por 100. E do lado direito vai ficar 2.600 sobre 100. Estão vendo que é a mesma fração que a gente tem aqui do lado esquerdo, a gente tem ali na regra de 3? 2.600 sobre 100. Então, na real, vai dar a mesma coisa, tá? Como se fosse a mesma conta. Só que na regra de 3, a gente usa primeiro, a gente escreve primeiro os valores na mesma linha, escrevendo a regra de 3, tá? Então, o resultado vai ser igual. Você que vai escolher qual dos dois você prefere, tá bom? Querem perguntar? Acho muito mais fácil. Qual que você acha mais fácil, meu bem? Não entendi. A fração é mais fácil? O Breno disse que acha mais fácil a fração. Ok, você que vai escolher. A fração é mais fácil. A fração é mais fácil porque a gente já aprendeu desde o terceiro ano. Foi, e a gente fez isso aqui no começo desse ano, a gente estudou fração. Não. Foi, então você escolhe. Olha aqui na tela, dos dois jeitos você terá o mesmo resultado, tá bom? Você que vai escolher o método que preferir, tá bom? Vamos seguir adiante, fazer mais uns exemplos aqui. Complete as frações adequadamente. Olha na letra A o que diz. Pinte 20% dos quadrados. Primeiro, qual é o total de quadrados? Vamos contar. Tá escrito aí que são 15, tá bom? Então, dos 15 quadrados, a gente quer pintar 20%. Quanto que vai valer 20%? Vamos descobrir. Então, 20% a gente escreveu ali 20 sobre 100, tá vendo? É essa fração. Vezes quem? Vezes o total, tá bom? Vezes 15. Eu quero saber quanto é 20% de 15 quadradinhos, tá? Por isso, ficou vezes 15. Multiplicando o 20 que está em cima vezes o 15, vai dar 300. E o 100 continua embaixo na fração. 300 dividido por 100 é só você cortar os zeros, muito fácil, né? Vai dar quanto? 3. Então, quantos quadradinhos você vai pintar? 3 quadradinhos. Que representa qual fração? 3 quadradinhos está em cima e 15 quadradinhos está embaixo. Estão vendo aí? Lembra que no denominador a gente sempre escreve o total de partes que a gente tem, são 15 quadradinhos. Então, embaixo a gente tem 15. 3 quadradinhos é quanto a gente vai pintar, o 3 fica em cima. Então, essa questão está pedindo para você escrever ali naquele espacinho, ó, qual é o número que vai ficar em cima do número 15, tá vendo? É o número 3, são 3 quadradinhos num total de 15, tá? Então, a gente encontrou que 20% de 15 quadradinhos são 3 quadradinhos. Então, você pega o lápis e pinta só 3, tá bom? E assim, continua na letra B, na letra C, tá bom? Vocês vão fazer desse jeito. Então, aqui eu coloquei o cálculo por fração. Se você quiser fazer por regra de 3, vai dar o mesmo resultado. Como é que a gente escreveria na regra de 3? 15 é o total de quadradinhos, corresponde a 100%. Essa vai ser a primeira linha da regra de 3. E a segunda, x é o valor que eu quero encontrar, corresponde a 20%. É a segunda linha. E depois, multiplica cruzado, tá? Vai dar o mesmo resultado. Você vai encontrar 3 também na resposta final. Ok? Vamos seguir mais um exemplo. Olha esse aqui. A pele é o maior órgão do corpo humano.
Calcula-se que ela representa 16% do nosso peso. Descubra quantos quilos você pesa. Essa questão vocês vão fazer depois, tá? Vocês vão se pesar e ver qual é o peso de vocês. E descubra qual é o peso aproximado da sua pele. Olha que interessante a gente saber isso, né? Quanto é que pesa a sua pele no total do seu corpo em relação ao seu peso? É 16%. Vamos calcular? Eu botei aqui o meu peso, tá bom? 62. Então, eu quero descobrir quanto é 16% do meu 62 quilos, tá bom? Você vai fazer para o seu peso, tá bom? Então, na primeira linha da regra de 3, a gente bota o valor total, o valor 100%. No meu caso, é 62 quilos. Corresponde a 100%. E a segunda linha é o que eu quero encontrar. X corresponde a 16%. É o valor que a questão está pedindo, tá bom? Então, vamos lá. Multiplicando cruzado, vamos resolver. 100 vezes x, 100x igual 62 vezes 16, vai dar 992. E para terminar, vamos dividir todo mundo por 100. Perceberam que aqui na regra de 3 a gente sempre vai dividir por 100? Estão vendo? Porque sempre vai aparecer 100x. E agora, do lado esquerdo eu cortei em cima e embaixo, só ficou o x. E do lado direito também. Lembram que quando a gente faz divisão por 100, o que a gente faz? Se não tem zeros para a gente cortar em cima e embaixo, a gente pula a vírgula do final do número, pula 2 vezes para trás. Como é que vai ficar? Ao invés de 992, fica 9,92, então nem precisa fazer conta. Só pula a vírgula 2 vezes. A vírgula estava no finalzinho ali, depois do 2, né? Escondida. Pulamos para trás, aí ela para ali no 9,92. Então, no meu corpo, 9,92 quilos do meu peso é só de pele. Olha só que interessante, né? Aí vocês vão calcular no peso de vocês e vai descobrir, tá bom? Esse valor. Deixa eu ver se tem mais algum. Alguém quer perguntar aqui? Hein, galera? Ô, tia, Sim. eu achei que esse assunto era muito difícil, mas até facinho. É, né? Tô já. Que bom, que bom, que bom. Vai todo mundo tirar 10, então. Só não com regra de 3. Só a fração. Você que escolhe, tá bom? Não tem problema, não. Tá fácil. Mas a regra de 3 você também já aprendeu a fazer, né? Então, se a questão falar assim, use regra de 3, então você vai fazer regra de 3, tá bom? Se não pedir, você usa a que você quiser. Tá bom? Deixa eu passar aqui pra frente. No livro de vocês, mostra uma forma diferente de resolver. Olha só nessa questão. Um par de tênis custa R$50. Pagando à vista, há um desconto de 15%. Então, vamos descobrir qual vai ser o novo valor com esse desconto. Qual vai ser o valor final? Não vai ser 50, vai ser mais barato, né? Olha só como ela calculou. Ela fez o seguinte. Pegou os 100% menos os 15%. Oi? O que, meu bem? Não entendi. Página é Que página? página. E eu não lembro aqui agora. Mas tá na tarefa de vocês de hoje, tá? Vocês vão ver lá quando abrir para fazer a tarefa, tá bom? Tá aqui no final do slide. Olha o que ela pensou. Bom, tem um desconto de 15%. Então, eu vou diminuir 100% menos 15% vai dar 85%. Significa o quê? Que o tênis agora não custa mais 100%. Ele custa 85%, porque teve um desconto de 15%. Então, ela diminuiu a porcentagem primeiro. E agora, dos 85%... Isso, página 234. Dos 85%, olha o que ela fez. Transformou na fração 85 sobre 100, que é o número decimal 0,85. Então, o que ela fez? Ao invés de multiplicar a fração pelo 50, é o que a gente aprendeu até agora, né? Ela multiplicou o número decimal. Vai dar o mesmo resultado, olha o que ela fez. 50 vezes esses 85%, só que ela usou o número decimal e não a fração 85 sobre 100. Vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, quando ela fez a multiplicação, ela calculou que o preço do tênis agora é R$ 42,50. Se você tivesse multiplicado 85 sobre 100 vezes 50, ia dar o mesmo resultado, tá bom? Então, você tem 3 opções agora.
Se você escolher usar a fração, você pode usar a fração ou o número decimal daquela porcentagem, tá bom? É só multiplicar pelo valor total, pelos R$50, ok? Alguém pode me dizer uma outra forma de fazer isso aqui, sem usar os 85%? Você faria de outro jeito? Oi? Quem pode me dizer uma outra forma de resolver? Não? Qual seria a outra forma de fazer? O que a gente fez até agora. Calcular primeiro quanto é 15% de 50, né? Usando a fração 15 sobre 100 ou fazendo a regra de 3. Depois que você calculou quanto é 15%, o que você vai fazer? Pegar o valor total R$50 menos esse valor que você encontrou, que aí você encontra o valor final. Você vai encontrar R$42,50. Então, você tem dois caminhos. Ou você calcula esse 15% quanto é, e no final diminui do valor inicial para você descobrir qual é o novo valor, tá bom? Ou você calcula o valor real daquele objeto, ou seja, ao invés de 15%, você sabe agora que 100 menos 15% é 85%. Então, o objeto custa 85% do valor inicial. Então, você vai usar a fração 85 sobre 100 vezes os R$50 e vai encontrar direto o R$42,50. Então, são dois caminhos. Ou você acha primeiro 15% e diminui do valor, ou você diminui logo a porcentagem e calcula os 85%, tá? Então, vai da sua mente. O que você achar mais fácil de fazer, você faz, tá bom? Beleza? E ainda tem essa outra opção aqui, que é usar o número decimal e não a fração, tá? Mas eu acho mais complicado, né? Você ter que fazer uma multiplicação com número decimal é mais complicado. Então, é melhor seguir pelo caminho da fração ou da regra de 3, tá bom? E a tarefa de hoje são essas páginas aí, 234, 235, 236, para vocês praticarem bastante, viu? Bastante mesmo. E aí você escolhe um método que você prefere, tá? Nessa prática, você vai escolher um dos dois, faz primeiro, faz uma questão com um, faz com o outro, e aí você vai ver qual você prefere, tá?